Muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando aí compreensão e interpretação de texto. A partir dessa compreensão e interpretação de texto, que nós já fizemos no bloco anterior, a leitura do texto, a gente vai ter alguns exercícios para esse conteúdo em particular, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, não vamos fazer a leitura novamente, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, voltar aqui, para a gente só saber de que se trata, fazer um resumo, um apanhado breve daquilo que foi trabalhado nesse texto do Foucault, que está na obra clássica para as carreiras policiais, Vigiar e Punir. Beleza. É um texto que trabalha lá no começo, e isso você tem que saber fazer, esse resumão falado. A gente tem esse texto que trabalha, inicialmente apresenta o contexto da investigação penal, fala sobre a confissão, estabelece alguns apontamentos sobre a confissão, que ela é a maior das evidências, e traz um contraponto, dizendo que, deixa eu até mostrar, né? Dizendo que ela tem que ser vista como peça complementar e não única, ela não vai acabar com outras possibilidades. Por qual razão? Qual é a justificativa? Pessoas que já se confessaram culpadas de crimes que não cometeram. Beleza. E o texto, ó, ele fecha aqui falando sobre quando o réu aceita a acusação e se confessa culpado. Fechou. É o texto ali do Foucault, a gente tem a referência ali atrás, deixa eu até abrir para você. A referência ali atrás, Vigiar e Punir, falando sobre nascimento da prisão. Não é um texto de 2013, tá? É uma edição de 2013, porque Foucault é muito antes disso, Brasil. Ok, vamos então para o nosso entendimento, para a questão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa primeira questão, ela diz o seguinte. Primeiro, você tem que identificar pontos que são relevantes. Veja só. Para o autor, a confissão sobressai sobre as provas construídas pela investigação, mas não é condição para a determinação da verdade. Você vai me dizer o quê? Muita calma nessa hora, porque você tem aqui, ó, para o autor. Esse para o autor, ele vai nos remeter à questão de compreensão. A questão de compreensão é aquela que está no texto. É aquela em que você busca a resposta no texto. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Por qual razão? Às vezes nós estamos com os ânimos tão exaltados que nós atribuímos juízo de valor ao texto que acabamos de ler. Não é o caso aqui, mas, por exemplo, nós podemos ter um texto que fale sobre um crime em particular, que seja uma questão polêmica, e você tem um posicionamento que é contrário, ou às vezes até igual ao do autor, só que um pouco mais extremo, né? Um pouco mais extremo. E aí o que acontece? Você acabou de ler aquele texto e você se apropria dos seus sentimentos e da sua perspectiva para responder as questões, de acordo com aquilo que você acredita. Mas não é. O texto não é um motivador para as suas respostas. O texto, ele é um norteador das suas respostas. Então, ele não vai te motivar a responder as questões. Não, o texto vai nortear aquilo que você precisa responder. Parece ser uma bobeira, mas é uma necessidade falar isso, tá? Tem gente que fica exaltado, por exemplo, confissão, cara, porque passou por uma situação, porque viveu determinada situação e acaba atribuindo aquele sentido ao texto. Cuidado. Então, aqui a compreensão, ela está no texto. E veja que a gente tem uma contrapartida, um contraponto sendo colocado ali. Você tem um mas. Questão CESP faz muito disso. O que ela faz? Até a metade da questão ela traz uma afirmação e a partir da metade uma contradição acerca do que foi dito. Então, cuidado. Ele diz aqui que para o autor, ou seja, quem é o autor? Michel Foucault. Que para o Foucault, a confissão sobressai entre as provas construídas pela investigação. Isso é verdade? Deixa eu abrir, né? Isso é verdade? Isso é verdade. Ele chama até de a evidência maior, né? Então, ele chama de evidência maior. Mas não é condição para a determinação da verdade. Por qual razão? Ele usa dois termos que eu vou retomar aqui no texto, que são muito claros. Ó, o primeiro é peça complementar, que está aqui. O segundo
era para estar aqui, tá aqui, ó, que eu não destaquei. Quase. Então, eu tenho dois elementos aqui que deixam bem claro qual é a ideia dele. O quase e o peça complementar. Ó, quase e peça complementar. Eles são complementar. Ó, o quase é um moderador de discurso, é para deixar mais leve. E o peça complementar é uma formalidade, para dizer que é algo a mais. Então, a nossa questão está correta, certo? Então, é uma prova que sobressai, cadê? Certo. É uma prova que sobressai, mas não é condição para determinação da verdade. Eu não preciso, a minha condição é a confissão para que eu chegue até a verdade. Muitas vezes a gente nem vai ter a confissão. O réu não vai se confessar, até o final ele vai se dizer inocente, mas da mesma forma caminha aí para culpa, né? Enfim, para cumprir a sua pena, tá, etc. Mas o que a gente vai ter aqui, principalmente, perceba que o texto, lógico que eu parei aqui, voltei, mostrei para você alguns pontos, porque a pessoa que está despreparada vai voltar, vai olhar, vai procurar, vai ficar na dúvida. Se o cara faz uma leitura muito rasa, não entende isso. Mas, como você fez uma leitura mais aprofundada, mais apropriada do assunto, você consegue responder. Garanto que se eu bater o olho, você já sabia. Falando, certa, né? Próxima. Óbvio que fez isso. Mas tudo isso partiu de onde? De qual ponto? Do entendimento do texto. Sem o entendimento, não rola. Beleza. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Próxima. Olha aqui. A investigação penal deve ser encerrada quando há confissão do acusado, uma vez que este ato pressupõe a culpa do criminoso confesso e implica a sua condenação. Olha a utilização aqui. A investigação penal deve ser encerrada quando há confissão do acusado, quando há, no sentido de existir, né? Quando existe a confissão do acusado, uma vez que, a justificativa, né? Porque este ato, ele pressupõe a culpa do criminoso. Confesso, e implica a sua condenação. O que seria verdade, o que seria de fato verdade. No entanto, o que eu tenho aqui, ó? Deve ser encerrada. Perceba que nessa questão, aqui eu tenho um ponto que muita gente me pergunta, e talvez seja uma das dúvidas que você tenha também. Muita gente me pergunta assim, professora, quando é que eu vou saber que é compreensão ou que é interpretação que eu devo usar ali no texto? Se eu acho no texto ou se eu tenho que, sei lá, procurar pensar, ficar refletindo sobre quando é que eu vou saber. Gente, às vezes existe uma direção, no caso da questão anterior, segundo o autor ou para o autor, de acordo com o autor, beleza. Aqui não. Aqui você parte do quê? Do todo. É compreensão, é interpretação, é tudo ao mesmo tempo. Olha o que ele coloca, que a investigação penal, que está lá no começo, que o Foucault fala lá no começo, ela deve ser encerrada quando há confissão do acusado. Em algum momento, você entendeu isso no texto, encontrou no texto, que deve ser encerrada quando alguém confessa? Não, ele vem fazer o contraponto. Ele vem dizer, tá, é importante, é legal, é legal mesmo a confissão, mas, porém, todavia, no entanto, não é a única prova. Percebe que essa questão, se você respondeu a 1, pelo amor de Deus, você não vai errar a 2. Por quê? Porque é como se uma confrontasse a outra. Se essa tá certa, quer dizer que a outra está errada. É óbvio que não. Não pode ser encerrada a partir da confissão. Não, a confissão é uma peça complementar, mas não é a única, ok? Então, veja, ele tenta te induzir, né? Ele tenta te induzir, mas não vai conseguir, rapaz. Mas não vai conseguir. Vamos para a próxima. Abre aí. São, ó, mais uma vez, a gente não tem o direcionamento se é confissão, se é confissão, se é compreensão ou se é interpretação, certo? Então a gente não tem, vai tudo ao mesmo tempo ali, olha lá. São os bons fundamentos da acusação que convencem o acusado a confessar sua conduta criminosa. Cuidado com isso.
Ó, ele está dizendo que o acusado, ele vai confessar devido aos bons fundamentos. Quer dizer, é como se eu tivesse assim, ó, como se eu tivesse essa ordem, né? Cuidado com essa ordem. Os bons fundamentos é que convencem o acusado a confessar o seu crime. Os bons fundamentos é que vão confessar. Toma cuidado com isso daí. Por quê, ó? A gente vai ter a ideia de confissão. Opa, confissão não dá, né, Brasil? Borracha. Vamos pegar aqui, ó. A gente vai ter a ideia de confissão. Com base em bons fundamentos. É o que ele está falando. Que são os bons fundamentos que convencem o acusado a confessar. Deixa eu mudar essa ordem, que não tá boa essa ordem, não. Eu fiz o contrário, na verdade, né? Então, eu tenho os bons fundamentos. A gente vai lá no final do texto. Os bons fundamentos é que convencem o acusado a fazer a confissão. São esses bons fundamentos que fazem com que ele confesse o crime que ele cometeu. Ou seja, agora, será que são os bons fundamentos? É fazer, ó, fazer com que existam bons fundamentos que convencem? Vamos dar uma olhada, porque isso está lá no finalzinho do texto. Deixa eu até procurar aqui. Volta. Olha lá. Mas, por outro lado, dá para a gente perceber aqui, né? Por outro lado, a confissão triunfa sobre quaisquer outras provas. Até certo ponto transcende-as. Elemento do cálculo da verdade, a confissão é também o ato pelo qual o réu aceita a acusação e reconhece os seus bons fundamentos. Então, o que o réu faz? Ele aceita a acusação e reconhece os bons fundamentos. Vai lá, ó. Aqui diz que, aqui diz, vai Brasil, aqui diz que os bons fundamentos da acusação é que convencem ele a acusar. Não são os bons fundamentos, apesar deles existirem. O que é que a gente vai ter aqui? Qual foi a palavra que eu destaquei? É o reconhecimento. É o reconhecimento dos bons fundamentos. Reconhecimento dos bons fundamentos. Quando o réu reconhece esses bons fundamentos. Não são simplesmente bons fundamentos. Perceba que eu preciso passar por essa ideia de reconhecimento. Essa daqui é uma questão difícil, porque você quase fica ali atrás por causa desse verbinho que se perde ali. Então, não é simplesmente ter um bom fundamento. Você tem um bom fundamento. Ah, que legal. Não, o réu pode muito bem saber, né, alguém falar, por exemplo, tá bem fundamentado aquilo ali. Não adianta nada ser bem fundamentado se ele não reconhecer isso. De onde parte a confissão? Desse reconhecimento. De reconhecer o quê? A culpa, de reconhecer que não tem para onde escapar, não tem para onde fugir, de reconhecer que aquilo ali de fato o incrimina. Acabou. Então, não é simplesmente o bom fundamento, é o reconhecimento disso como um bom fundamento, que faz com que ele se entregue. Portanto, a nossa questão está errada nesse sentido. Essa daqui causou polêmica, isso daqui, teve gente que falou, não, mas dá para entender, é o bom fundamento que é a palavra central. Não, gente, é o reconhecimento. Veja, a gente está falando de uma confissão. A confissão parte de um entendimento de alguém sobre alguma coisa. Esse entendimento de alguém parte da subjetividade da pessoa. Esse reconhecimento que ela tem a partir daquilo que foi apresentado. Não é simplesmente apresentar. Se ela não reconhecer aquilo, ela não confessa. A gente está falando de confissão. Se ela não reconhecer, ela não confessa. Não adianta. Então, não é só ter bom fundamento, é o reconhecimento do réu. Então, aqui ele foi bem chato, né? Foi bem crica, bem...
mas foi. Então, perceba que a gente encontra no texto. Portanto, é uma questão aqui de compreensão. Beleza, vai para a próxima. Abre aí o slide, olha lá. Ao declarar-se autor da conduta criminosa, o réu legitima a acusação. Quando ele se diz culpado, né, da conduta, quando ele se declara autor, ele legitima a acusação. Não vou nem voltar no texto. Não vou nem voltar no texto. A gente consegue entender isso daqui de modo prático. Se ele confessa, ele diz o quê? Que aqueles que o acusam têm uma afirmação que deve ser considerada, que é o quê? Que é legítimo aquilo que está sendo, aquilo pelo qual ele está sendo acusado. Então, ele, quando ele confessa, ele traz legitimidade para aquilo que está sendo, aquilo que está sendo julgado? Claro que traz. Então, a confissão implica a legitimidade da acusação. Mostra o quê? Aquela acusação, ela é legítima. Por qual razão? Pô, o cara confessou. Não é isso? Quando alguém culpa alguém, acusa alguém de alguma coisa. Foi você que comeu a Danone que estava na geladeira. Foi você que comeu. E a mãe fala, não foi, meu filho, seu irmão nunca faria um negócio desse, imagina, ele deixou pra você, ele sempre deixa o último pra você, aquele que você gosta de frutas, ele deixa pra você, Aí o irmão chega e fala, eu comi mesmo, mãe, fui eu. Confessa. Quer dizer, a mãe percebe que aquela acusação era o quê? Legítima. Que o filho estava pedindo com verdade na sua fala, que não era alguma coisa à toa, é legítimo. Portanto, aqui é uma questão, inclusive, de conhecimento né, sei lá, que Prison Break, assistiu já de cadeia, não sei o que lá, já assistiu o filme de tribunal, o Advogado Diabo, assistiu esse filme? Pois é, então, tem vários outros filmes de tribunais aí que o pessoal vira O Mentiroso, com o Jim Carrey, assistiu também? Enfim, é isso que a gente tem. Então, vamos lá. Certo. Gabarito certo, ok? Essa daqui fácil, porque a banca ela dá uma segurada, né? Ela dá uma paulada por cima e daí por baixo, e aí por cima ela passa a mão. Agora ela vai dar mais uma pauladinha? Vamos dar uma olhada? Próxima questão. Inferência. Infere-se. Aqui já tá mostrando. Vamos abrir aqui, ó. Vai lá. Infere-se do texto que o autor não concorda com a ideia de que a confissão seja apenas mais uma prova entre tantas outras. O autor é uma inferência que eu chego a partir daquilo que eu li, que ele não concorda de que a confissão, vamos colocar aqui, ó, de que a confissão seja apenas mais uma prova, como ele coloca ali, tipo, que seja apenas mais uma prova entre tantas outras. Ó, que o autor, ele não concorda com a ideia, presta atenção, de que a confissão seja apenas mais uma prova entre tantas outras. Ele não concorda com essa ideia. Ele não concorda, presta atenção. Essa daqui é uma questão difícil, é uma questão polêmica também, tá? É uma questão polêmica. Quando a gente pensa aqui que ele não concorda que seja só mais uma prova entre tantas outras, eu preciso achar conformidade com alguma fala dele. Veja que ele fala assim, o autor, então eu vou ter, infere-se, cadê? Infere-se que o autor não concorda. Então, eu vou ter que encontrar alguma fala do autor que faça com que eu chegue à conclusão de que ele não concorda com isso, que seja apenas mais uma prova entre as outras. Porque essa é a ideia. O Foucault, pensa aqui comigo, o Foucault, ele acha que a confissão é só mais uma prova qualquer entre outras? É só mais uma? Não, né? O Foucault, ele acha que a confissão é a prova das provas. Claro que ele acha. É aquela, como é que ele diz? A evidência maior. Mas não é a única. Ela é peça complementar. Então, quando coloca ali no texto, vamos abrir o texto, tem esse pedacinho ali, em que ele fala isso. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos voltar ali.
se eu não me engano, deixa eu até achar, opa, tá aqui, ó. Por um lado, ó, venha comigo aqui, ó. Por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral das provas, como se fosse apenas mais uma, ó. Tenta-se fazê-la como se fosse apenas mais uma. Não é a evidência maior, tal como a mais forte das provas. Não pode, por si só, implicar a condenação e tem que ser... Aqui, né? Fechou aqui, ó. Tal como todas as provas, não pode por si só implicar a condenação e tem de ser acompanhada dos indícios. Isso daqui, ó, é justamente o que ele acha, certo? Ó, tal como a mais forte das provas. Então, ó, por um lado, tenta-se... Quem tenta? Alguém, eu não sei quem. Tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral das provas. Tenta-se fazê-la como se fosse apenas mais uma. Não é a maior das evidências, tenta-se fazer isso com ela. Tal como a mais forte das provas, já vem a contraposição do Foucault aqui, tá vendo? Ó? Então, isso daqui é o texto, isso daqui é o Foucault, tá? Por isso que é uma questão de inferência, por isso que é uma questão de inferência. Tá? Por qual razão? Porque eu tenho uma informação dada em cima e outra informação dada logo abaixo. Portanto, quando diz que não concorda com essa ideia, que seja apenas mais uma, volta não, né? Vai. Que seja apenas mais uma, é justamente isso, tá certo? Ele não concorda com a ideia de que seja apenas mais uma. Para ele é o quê? É uma evidência forte, mas não pode ser a única das evidências. Nesse trechinho ali a gente consegue enxergar isso, tá? Então, cuidado, porque senão o cara vai falar, não, ele concorda sim que seja apenas mais uma prova, afinal de contas ele fala que precisa de outras. Não, ele diz que é sim, uma das maiores, é a maior das provas, mas não é a única, precisa de outras. Beleza, vai para a próxima. Abre aqui, ó. A confissão é um ato secreto e voluntário, segundo o texto. A confissão é um ato secreto e voluntário, segundo o texto. Ele é secreto e ele é voluntário. Cuidado, por quê? Volta lá. Volta lá. Vamos pegar aqui. Cadê, Brasil? Volta. A confissão é um ato secreto e voluntário, segundo o texto. Ó, vamos pegar aqui, ó. A confissão triunfa sobre quaisquer outras provas, é o ato pelo qual o réu aceita a acusação e reconhece, transforma sua investigação feita em e sua participação em uma afirmação voluntária. Quando ele faz a confissão, acho que só por esse trecho dá, né? É secreta essa confissão? Gente, a confissão não é secreta, pelo amor de Deus. A confissão, ela é um ato público, porque ele está confessando. Voluntário, sim, mas secreto, não. Sabe por que ele coloca secreto? Porque ele coloca aqui, ó, escrita, secreta e submetida para construir as suas provas a regras rigorosas. A investigação penal, perdão, é uma máquina que pode conduzir à verdade na ausência do réu. Então, quem é secreta? É a investigação, não é a confissão. E aí, sabe o que acontece? O cara olha, secreta, secreta, tá certo? Olha lá, tá escrito no texto, tá no texto. Porque o cara vai lá, cadê? A questão fala justamente isso no texto, olha lá. A confissão é um ato secreto, segundo o texto, de acordo com o texto, quer dizer que ele vai encontrar no texto, aí ele vai lá e encontra a palavra secreta. Fala, é verdade, olha aqui, é secreta. A investigação é secreta, a confissão... Não, a confissão tem que ser falar. Como é que eu vou confessar secretamente? Sou culpado. Não dá, concorda? Então, nossa questionex está errada. E ó, essa daqui foi a mais difícil. Eu acho que essa daqui das questões, ela é a mais chatinha. Vamos abrir aqui, ó. Do trecho
se não tiver em sua posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz deverá, então, fazer investigações complementares. Desse trecho, deixa eu mudar a cor da caneta. Oh, caneta não. Desse trecho, ele diz que depreende-se, ou seja, depreende-se que, diante da ausência de confissão, é dever do juiz buscar outros indícios de autoria. Então, você vai pensar assim, é verdade, olha só, de acordo com esse trecho, se não tiverem em sua posse mais do que a confissão regular, o juiz deverá, então, fazer investigações complementares. Essas investigações complementares, professora, correspondem a outros indícios de autoria. Então, tá certo. Que diante dessa ausência, quer dizer, ausência, se eu não tenho o quê? Opa, saiu horrível essa letra, mas tudo bem. Se eu não tenho a confissão. Se eu não tenho a confissão, eu vou buscar outros indícios de autoria. É isso aí? Não. Não é isso que diz ali nesse trecho. Embora muita gente tenha entendido isso. Por qual razão? Porque você fala, porque você vai meio que pelo lógico, né? A lógica vai nos dizer, pô, o cara não tem a confissão. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outras provas, porque ele vai precisar condenar aquela pessoa, vai precisar culpar aquela pessoa, beleza? Precisa de outras provas, ok? Ok. Mas não é o que o trecho diz. Ele diz que se não tiver em sua posse mais do que a confissão regular, quer dizer, se ele não tiver alguma coisa além da confissão, está dizendo que o juiz aqui, ele tem a confissão do cara, o cara confessou. Basta isso daí? Não, o juiz precisa da confissão e de mais provas complementares, ou de outros indícios, enfim, de autoria ali. Então, ele precisa da confissão e de outras provas, é isso. O trecho está falando que eu entendo daquilo, que se não tiver confissão, ele precisa buscar outros indícios de autoria. Cara, ele vai precisar buscar indício de autoria de qualquer forma. Seja para o cara que confessou, seja para o cara que não confessou. É isso que está dizendo o texto. O indício de autoria não é com base na confissão. Tipo, o cara confessou, já era. Não, a confissão é a cereja do bolo, concordo, mas não é só ela. Precisa de outros elementos. Percebeu? Por essa razão é que está errada a nossa questão. Então, essas, não foram só essas as questões, né? Essas... vamos parar para analisar com calma, clareza isso daqui. A gente teve uma prova com esse texto e com sete questões de compreensão e interpretação. Você tem noção da quantidade de pontos que você tem aqui? 7 questões envolvendo a sua competência leitora. Tá certo que algumas aqui foram mais pesadas que outras. Creio que essa e há uma outra lá que a gente viu, né? Enfim, foram as mais difíceis. Mas tá fácil porque a gente leu bem o texto, a gente entendeu bem o texto. Fica difícil quando o cara lê de qualquer jeito, não entende o que leu e tenta responder de qualquer jeito. Não pode. Combinado? Ficam aí as dicas. Nos vemos aqui, já no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.